E aí, meus amigos, meus colegas, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Mateus e vamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, comentado e refletido por nós. Prosseguimos nessa jornada aí, capítulo a capítulo, e eu agradeço muito a você que tem nos acompanhado, refletido junto, lido, né? E Deus tem falado ao seu coração. Obrigado também por compartilhar esses vídeos, e para aqueles que ainda não são inscritos, por se inscrever no canal e nos ajudando assim a anunciar a mais pessoas e a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Muito obrigado. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler capítulo 21 ainda. Nós vamos ler do 33 até o 46 e vamos lá, que diz assim a palavra de Deus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançando-o fora da vinha, o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus pergunta a eles, acabando a sua parábola, né? E eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque elas os consideravam como um profeta. Até aqui. Vamos refletir sobre essa parábola de Jesus, mais uma, né, em seguida. Ele tinha acabado de falar com os fariseus em parábola, falar sobre uma parábola, explicar a eles, e agora ele lança mais um ensinamento em parábola. E quais são os personagens dessa parábola que Jesus acaba de contar aos seus ouvintes? Nós temos o dono da vinha, nós temos uma vinha, nós temos os lavradores, os servos e o filho do dono. O dono representa Deus, a vinha representa Israel, os lavradores representam os líderes de Israel, os servos representam os profetas do Antigo Testamento e o filho de Deus, Jesus. E qual foi o enredo dessa parábola, né? Era um trabalho feito nesse local, na vinha, um local geográfico representado por um povo, que tinha um resultado, que se esperava um lucro disso, os frutos, a vida, né? E a conclusão era qual foi o resultado desse trabalho, qual foi o lucro ou a perda mediante essa história em que Jesus nos conta. E quais são as ênfases aqui em que eu abordei dentro dessa leitura, dessa parábola dos ensinamentos de Jesus? A primeira ênfase: Jesus está aqui dando um grande alerta aos líderes daquele momento, falando para eles o quanto eles estão distantes de entender quem era Jesus e quem era Deus, e qual o trabalho deles nessa vinha em Israel. E por que a ênfase disso? Porque nós somos muito semelhantes aos líderes. E muitas vezes, por conta do pecado que habita em nós, na nossa natureza humana e pecadora, todos estamos inseridos, nos faz agir exatamente como eles, negando mesmo a verdade sobre Cristo, rejeitando, né, a verdade dos profetas, e a verdade representa a mensagem que os profetas pregavam e pregaram e pregam até hoje, né, espancando, matando e apedrejando, não fisicamente, mas no nosso coração, quando rejeitamos as verdades, os confrontos, aquilo que Deus tem para nós.
E detalhe que podemos refletir a essa semelhança de quando agimos dessa forma, é o resultado disso, que os próprios líderes deram a sua própria sentença sem saber que estavam falando de si mesmo. Versículo 40, Jesus pergunta a eles: quando, pois, vier o dono da vinha, o que farei aqueles lavradores, os lavradores que rejeitaram, que apedrejaram, que espancaram, que mataram o filho do dono da vinha? E eles responderam, os líderes responderam a Jesus: fará perecer horrivelmente aqueles malvados. E é exatamente a sentença para eles mesmos que eles estavam dando sem saber. E essa é mesmo o merecimento e a sentença para nós pecadores quando agimos dessa forma, por conta da nossa natureza mal, de irmos contra Deus, de matarmos a vontade de Deus, de negarmos a vontade de Deus. O nosso merecimento é uma condenação mesmo. E o pecado, o único resultado certo dele é a condenação. A segunda ênfase: o dono da vinha voltará, haverá uma prestação de conta, haverá um juízo um dia, e isso é certo e nós não podemos nos esquecer disso. Haverá um dia de juízo, haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia em que esse dono voltará para ver quais foram os frutos dessa vinha, desse povo, e não somente lá, né, que ele estava nesse contexto em específico de Israel e dos líderes de Israel, mas de toda a criação de Deus, de todo o ser humano, de toda a criatura. Uma terceira ênfase muito importante que Jesus fala lá no versículo 42, citando inclusive Salmos 118, 22 e Isaías 28, 16, quando ele fala sobre a pedra angular. O que é essa pedra angular, né? No contexto da época, sobre as construções da época, existia uma pedra de esquina, uma pedra fundamental, e essa pedra era a que dava direção, o ângulo correto para todas as outras pedras, era a principal. E quem é essa pedra? É Jesus a pedra angular, é Jesus a pedra principal, é Jesus a pedra de esquina. E ele faz com que a gente reflita e traz isso para os líderes daquela época. Se eles estavam baseados, se eles estavam firmados, se a base deles... Me falhou a palavra agora. Se a fundação deles era Jesus, a pedra de fundação, a que daria o ângulo, a direção a ser seguida era Jesus. E a ênfase também é nessa pedra, em Jesus Cristo. Concluindo, então, eu gostaria que você refletisse comigo, faça essa leitura, reflita, deixa que Deus fale ao seu coração. Essa parábola foi um alerta aos líderes de Israel, versículo 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Esse alerta também é para nós. O que nós estamos fazendo na vinha? Quais serão os nossos frutos? Porque uma coisa é certa, o dono voltará e haverá uma prestação de contas. E é um alerta para nós. Estamos alinhados, alicerçados, fundamentados na pedra angular? Estamos no mesmo ângulo e na mesma direção dessa pedra que é Jesus? No mesmo caminho? Quando o dono voltar, como estaremos? Essa é a reflexão que eu gostaria de ter com você. Pense sobre isso, reflita, leia, deixe a palavra falar ao seu coração e que o Espírito Santo possa transformar as nossas vidas em servos bons e fiéis que estão baseados, que estão alicerçados e fundamentados na única pedra angular e fundamental que é Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos alerta. Obrigado porque todos os dias que acordamos, o Senhor abre os nossos olhos e nos permite, Deus, entender que temos um caminho a escolher e caminhar nessa direção, na direção de Cristo, que nos leva em direção a Deus Pai, ao Senhor, a direção da verdadeira vida e da verdade baseada para nós através da tua palavra. Abre os nossos olhos com esse alerta, para que possamos estar fundamentados na única pedra angular que é Cristo. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe você.